Falar sobre uma notícia do norte do país, mas que no fim das contas afeta todo mundo que mora aqui no Brasil. Imagine uma sonda que é alugada pela Petrobras e custa 4 milhões de reais por dia. 4 milhões de reais por dia, independente de ser usada ou não ser usada, simplesmente para ter ali a possibilidade de ser usada pela empresa. Bem, a Petrobras alugou uma sonda dessas, que é um equipamento muito tecnológico, de ponta de uma empresa internacional, e colocou essa sonda estacionada no litoral do Amapá, no meio de agosto. Bem, essa sonda deveria, ou pelo menos no planejamento da empresa, poderia ser usada para o início dos testes para a prospecção do que existe de petróleo na chamada margem equatorial do Brasil, para descobrir o que tem lá, se de fato tem muito petróleo, se é petróleo de qualidade, como se imagina, se é numa quantidade igual, menor ou maior, e pode ser maior do que existe, por exemplo, hoje na exploração que já é feita pela Guiana. Essa sonda, desde agosto, está ali paradinha, esperando que alguém a utilize. Até agora, nada. Não houve autorização dos órgãos ambientais para que a sonda fosse autorizada. Sabe quando termina o aluguel dela? Amanhã. 4 milhões por dia. Desde o fim de agosto, o aluguel termina amanhã. Já foram mais do que 240 milhões de reais para nada. É dinheiro da Petrobras, que é dinheiro, no fim das contas, que também sai aqui do nosso bolso, até porque a Petrobras é uma empresa de economia mista. Essa situação esdrúxula foi relatada pelo governador do Amapá, que foi o entrevistado do Canal Livre deste domingo na tela da Band News TV e também no ar na Rádio Bandeirantes. Ele criticou o IBAMA pela demora na liberação das pesquisas. A gente está falando de pesquisa, não de extração. Num primeiro momento de pesquisa, para saber o que é que tem ali debaixo do mar na margem equatorial do Brasil. A perfuração é essencial para confirmar a expectativa de que a região concentre uma grande quantidade de petróleo de altíssima qualidade. Nessa entrevista ao Canal Livre da Band, o governador Clécio Luiz Vieira lembrou que todas as exigências para o licenciamento da operação já foram atendidas. Ainda assim, o IBAMA não toma uma decisão, vai protelando, vai ali enrolando, o que impõe ao país um prejuízo milionário. O que nos estão impedindo é de fazer ciência, de fazer a pesquisa. O navio sonda está lá, o navio sonda NS-42, ele está lá há mais de 100 dias, custando para a Petrobras, consequentemente para nós, 4 milhões de reais por dia só o navio sonda, fora toda a flotilha que o acompanha, fora o pessoal que está em terra lá no Oiapoque. Então, o Brasil, na minha opinião, precisa decidir isso. Mas, porque é autorizar a pesquisa. Governador. Quem que está impedindo? Olha, eu não tenho dúvida que falta o IBAMA tomar a decisão. Tudo que o IBAMA pediu para a Petrobras foi feito. A exploração de petróleo na margem equatorial enfrenta a resistência de ambientalistas e de alguns setores dentro do próprio governo, apesar de o presidente da República já ter vindo a público mais de uma vez para defender essa exploração, assim como o ministro das Minas e Energia, assim como, claro, a própria Petrobras, que é grande interessada no assunto. Para o governador do Amapá, é um debate que acabou sendo contaminado por posições ideológicas e também por muita desinformação. Essa demora, ela não é racional, ela não ajuda o Brasil e ela não ajuda o debate, inclusive, sobre meio ambiente, sobre a necessidade de termos um país preservado, uma Amazônia preservada, mas produzindo. Porque ela cria uma cortina de fumaça e vira um fla-flu, vira uma guerra com muito dogma, com muita desinformação. Por exemplo, quando eu escuto assim, eu vi uma pesquisa agora recente, né? O povo brasileiro em X% é contra a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Mas a pergunta não está bem feita, porque a exploração não será, quando ela ocorrer, na foz. Ela será em águas profundas, 3 mil metros de profundidade, quase no final da placa continental da América do Sul. O Amapá fica ali, no norte do Brasil, extremo norte, a pontinha. É o que a gente tem de mais perto do Caribe. É um estado em que 97% da cobertura florestal está intacta, mas os indicadores sociais e econômicos são os piores do Brasil. Esse dado, segundo o governador Clécio Luiz Vieira, reforça a necessidade de se conciliar preservação ambiental
com a criação de negócios que possam gerar emprego e renda para quem mora no estado. Qual o caminho? É falar a verdade. A verdade é o exemplo do Amapá. O estado com os melhores indicadores ambientais, mas com indicadores sociais e econômicos que não são compatíveis, portanto, torna o nosso discurso de sustentabilidade uma farsa. Esse discurso vai ser verdadeiro quando esses ativos ambientais puxarem a economia através de negócios que sejam, obviamente, cabíveis na Amazônia brasileira, na Amazônia amapaense. E olha, além de ter 97% da área preservada, 97% da área intacta de floresta, o Amapá tem 70% do seu território demarcado, seja por reservas indígenas, seja por parques nacionais, outros tipos de áreas de preservação também estaduais. O que sobra ali para a possibilidade de quem mora no Amapá conseguir ter um ganha-pão é muito, muito pouco. Esse alerta que foi feito aqui pelo governador do Amapá, no entrevistado desse final de semana do Canal Livre. Agora, 8h14, esse aqui é o Jornal Gente, que volta na sequência pela Rádio Bandeirantes, pela Band News TV. Fica aí que a gente volta rapidinho.